Você já refletiu sobre por que tragédias acontecem com pessoas virtuosas? Por que gente boa sofre enquanto os maldosos prosperam? E por que Deus parece distante nos momentos mais difíceis? Essa antiga pergunta encontra respostas nas Escrituras, que nos conduzem por uma profunda jornada de fé e retidão. A história de Jó. Na região árida de Uz, vivia um homem chamado Jó. Sua história é frequentemente lembrada como a maior prova de fé. Jó não era rei nem profeta, era apenas um homem devoto e íntegro. Sua dedicação a Deus era tão profunda que ele evitava o mal com todo o coração. Era considerado o homem mais honesto e sincero da terra. Além de sua espiritualidade, Jó também era muito rico. Possuía grandes terras cheias de gado e muitos empregados. Era reconhecido como o homem mais rico do Oriente, incomparável a qualquer outro. No entanto, o que ele mais valorizava era sua família. 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas que viviam juntos em festas alegres, celebrando as bênçãos que Deus lhes concedia, noites inquietas e orações fervorosas. Apesar de toda essa prosperidade, Jó tinha noites inquietas. Todos os dias, antes do amanhecer, ele se levantava para orar com fervor. Oferecia sacrifícios por cada um de seus filhos, com medo de que algum deles tivesse em segredo ofendido a Deus. Jó entendia bem como as bênçãos da vida são frágeis. Por isso, fazia esses sacrifícios diariamente, não por medo, mas por um amor profundo por Deus e por sua família. O Tribunal Celestial. Na mesma época, um observador celestial voltou sua atenção para Jó. O mundo tranquilo que ele conhecia estava prestes a mudar. O céu se abriu, revelando um tribunal divino. Os filhos de Deus, brilhantes e poderosos, se apresentaram diante do trono celestial. No meio desses seres de luz, uma figura mais sombria se movia com confiança. Satanás, o eterno questionador e errante que nunca descansa. A voz do Todo-Poderoso ecoou com força incomparável, perguntando: "De onde você vem?" Satanás respondeu: "Tenho percorrido a terra, andando por todos os cantos." Ele tinha visto muito em sua jornada. Impérios se levantando e caindo, cidades crescendo e depois sendo destruídas, corações se corrompendo por riquezas, almas se perdendo e os justos sendo derrubados. Mas havia um homem que continuava firme. O desafio de Satanás. Deus confirmou: "Você viu o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, um homem íntegro que teme a Deus e evita o mal." Mas Satanás retrucou: "Será que Jó teme a Deus de graça? Você o protege e encheu a vida dele de bênçãos. Cercou ele, sua casa, sua família e seus bens com proteção. Tudo o que ele faz prospera. É claro que ele é fiel, mas tire tudo o que ele tem, destrua seus bens, leve seus filhos, mergulhe-o na dor e verá como ele vai te amaldiçoar abertamente." O desafio estava lançado e Deus respondeu com firmeza: "Tudo o que ele tem está em suas mãos, só não toque na vida dele." Um silêncio se espalhou entre os presentes naquele tribunal celestial. O adversário havia recebido permissão. Satanás partiu e o caminho estava traçado. O destino de Jó agora estava ligado a uma prova sem precedentes de sua fé. A tragédia chega. No dia seguinte, a tranquilidade parecia reinar na casa de Jó. Seus filhos estavam reunidos com alegria para uma festa, rindo e compartilhando histórias enquanto comiam pão e bebiam vinho. Nos campos, os bois aravam a terra com dedicação, os jumentos estavam tranquilos e os servos cuidavam do trabalho com atenção. Tudo parecia em ordem. Então, de repente, a tragédia chegou. Um servo com o rosto tomado pelo medo entrou correndo na casa de Jó ofegante. Com a voz trêmula deu a notícia terrível: "Senhor, os sabeus atacaram, levaram seus bois e jumentos e mataram todos os servos com a espada. Só eu escapei para lhe contar isso."
Jó sentiu um calafrio percorrer o corpo. Antes que pudesse entender bem o que estava acontecendo, outro servo entrou, igualmente abalado, gritando: Senhor, caiu fogo do céu, uma chama devastadora queimou todas as suas ovelhas e os pastores. Nada sobrou, só eu sobrevivi para lhe trazer essa notícia. Jó tentava respirar. Seria esse fogo um juízo divino, um sinal de algo maior? Mas um mensageiro chegou, quase tropeçando de tão apressado, com o rosto em puro desespero. Senhor, os caldeus formaram 3 grupos e atacaram, levaram seus camelos e mataram todos os servos com a espada. Só eu escapei para contar ao Senhor. Jó sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Toda sua riqueza, seu legado, estava sendo destruído em questão de minutos. A pior notícia. Mas a pior notícia ainda estava por vir. Um 4º mensageiro apareceu. Seu semblante era tão sério que dispensava palavras. Senhor, seus filhos, eles estavam na casa do seu filho mais velho, comendo e bebendo. De repente, um vento forte veio do deserto e atingiu a casa de todos. Os lados, ela desabou e todos morreram. Só eu sobrevivi para lhe trazer essa notícia. O mundo de Jó parou, tomado por uma dor profunda. Em instantes perdeu tudo. Seus bens, sua família inteira. A reação de Jó. No entanto, a reação de Jó não foi de revolta nem de desespero contra o destino ou contra Deus. Em vez disso, ele se levantou devagar com o corpo curvado pela tristeza. Com as mãos trêmulas, rasgou sua túnica, um gesto tradicional de luto. Em seguida, raspou a cabeça com uma faca, deixando o cabelo cair ao chão, sinal de profundo lamento e rendição. Reconhecendo o tamanho da perda, Jó se prostrou no chão com o rosto na terra e adorou. No silêncio quebrado apenas por sua voz ferida pela dor, Jó declarou: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. E continuou: O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento, a fé de Jó foi profundamente provada e também profundamente revelada. Ele enfrentou a perda de tudo o que tinha neste mundo, mas em vez de se revoltar, agarrou-se ainda mais à sua fé. Escolheu adorar, reconhecendo que tudo o que possuía era bênção temporária e concedida, não um direito garantido. Essa entrega, essa fé firme diante da maior dor, foi sua verdadeira vitória. Sua fé, em vez de enfraquecer com a provação, se fortaleceu ainda mais. A essência da fé cristã. A essência da verdadeira fé cristã está na confiança inabalável em Deus, que sustenta mesmo nos momentos mais sombrios. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, Jesus conta a história de 2 casas, uma construída sobre a rocha e outra sobre a areia. Quando vieram as tempestades, só a casa sobre a rocha permaneceu de pé. Apesar de todo o sofrimento, Jó continuou, louvando a Deus, e passou pela prova do diabo, porque sua fé estava firmada no caráter de Deus, não apenas nas bênçãos que recebia. O 2º desafio. Mas o diabo não estava pronto para aceitar a derrota. Com o passar do tempo, os céus se abriram novamente e o tribunal celestial se reuniu mais uma vez. O diabo apareceu no meio da Assembleia Divina. Ao vê-lo chegar, Deus falou com autoridade: De onde você vem? Com um sorriso disfarçado e uma reverência fingida, como quem esconde uma intenção maligna, o diabo respondeu: De perambular pela terra e andar por ela de um lado a outro. Deus o observava com atenção. Ciente de suas intenções perversas, o diabo havia tentado corromper Jó, mas falhou. O homem mais íntegro havia vencido a primeira prova sem vacilar. Então, Deus fez uma pergunta que confrontava o acusador: Você viu o meu servo Jó? Mesmo depois de tudo o que foi tirado dele, ele continua íntegro. Não há ninguém como ele na terra, um homem reto e justo que teme a Deus e evita o mal.
Você me instigou contra ele para destruí-lo sem motivo. E ainda assim ele permanece firme. Essa declaração foi um golpe duro para o diabo. Jó resistira à primeira prova, uma derrota vergonhosa para ele, mas o inimigo não desistiu. Com os olhos cheios de malícia, avançou e disse: um homem fará de tudo para salvar a própria vida. Deus respondeu, desaprovando: o ser humano entrega tudo o que tem para sobreviver. O diabo sorriu, sentindo que havia encontrado um ponto fraco. Toque nos ossos dele e verá como ele te amaldiçoará em seu sofrimento, declarou o Senhor. Ele está nas suas mãos, mas não tire a vida dele, declarou o Senhor. A doença de Jó. Imediatamente Satanás lançou sua fúria. Já não havia mais bens para destruir, nem filhos para tirar. Seu próximo alvo foi a saúde de Jó. Em poucas horas, Jó foi tomado por uma doença terrível. Sua pele antes saudável se encheu de feridas dolorosas e infeccionadas, da planta dos pés ao topo da cabeça. A dor o envolvia como um manto. Uma febre consumia seu corpo. Sua pele se despedaçava e a coceira incessante parecia fogo queimando sua carne. Cada movimento causava sofrimento. O sono fugia, substituído por um tormento sem trégua. Sem forças, ele se sentava entre cinzas e poeira, um homem quebrado, quase irreconhecível. Pegou um caco de cerâmica e começou a raspar a pele, cada gesto trazendo dor intensa. Com o passar dos dias, aquele homem antes respeitado se tornou apenas uma sombra de quem fora. Sua condição se espalhou por toda parte. Sua honra desaparecera. Já não era conhecido como o maior homem do Oriente, mas como alguém devastado pela doença e à beira da morte. Abandonado por quase todos, a solidão se tornou sua única companhia. No entanto, sua esposa permaneceu ao seu lado. Ela viu a perda dos bens, sepultou os filhos e agora assistia ao marido definhar, até quase não parecer mais humano. Dominada pela tristeza, chegou ao seu limite. Com lágrimas nos olhos e a voz embargada, aproximou-se e perguntou: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. A prova definitiva. Essa foi a prova definitiva capaz de levar Jó a amaldiçoar diretamente a Deus. O adversário usou o desespero da esposa de Jó como instrumento. Jó fechou os olhos por um instante, compreendendo a dor dela, mas sua fé permaneceu firme. Ele respondeu com calma: você fala como uma insensata. Aceitaremos de Deus apenas as coisas boas e não também as dificuldades. A aprovação de Jó, e além da perda material, era um teste para ver se sua fé resistiria mesmo quando tudo lhe fosse tirado. E Jó não vacilou, permaneceu firme mesmo diante de uma dor incessante. A visita dos amigos. A notícia do sofrimento de Jó se espalhou rapidamente pela região. 3 de seus amigos e conselheiros, Elifaz, Bildade e Zofar, ficaram chocados com os relatos. Deixaram tudo o que estavam fazendo e se reuniram para visitar Jó na esperança de confortá-lo, dividir sua dor e entender a grandeza de seu sofrimento. Mas a cena que encontraram superava tudo o que haviam imaginado. De longe, viram uma figura entre as cinzas, um homem sentado no chão, o corpo coberto de feridas, a pele em pedaços, o olhar vazio. Ao se aproximarem, mal conseguiram reconhecê-lo. Aquela figura pouco lembrava o homem sábio, respeitado e próspero que haviam conhecido. Diante deles estava apenas a sombra de Jó. Seus corações se partiram com aquela visão. Tomados por profunda tristeza, choraram em voz alta com lamentos tão intensos que servos, viajantes e moradores pararam para escutar. Em sinal de luto, rasgaram suas roupas, um gesto tradicional para expressar dor. Mas aquilo não bastava. Com as mãos trêmulas, pegaram pó do chão e lançaram sobre suas cabeças, como quem desejava carregar parte da dor de Jó. Nenhuma palavra foi dita naquele momento.
O que se poderia dizer a um amigo em tamanha aflição? Que palavras trariam consolo a alguém que havia perdido tudo? Durante 7 dias e 7 noites, eles permaneceram ao lado de Jó, em completo silêncio, sem falar e sem esperar que ele falasse. Entenderam que há sofrimentos tão profundos que não se explicam com palavras, e às vezes a simples presença é o maior gesto de consolo, o silêncio quebrado. Enquanto achavam que o silêncio oferecia algum alívio, logo perceberiam que seriam desafiados ainda mais. Pois, após 7 dias e noites de silêncio absoluto, ele foi quebrado da forma mais dolorosa possível. Jó finalmente falou, mas não para amaldiçoar a Deus ou os amigos. Em vez disso, alçou o dia em que nasceu com a voz cheia de angústia e os olhos distantes. Pronunciou um lamento que parecia ecoar entre o céu e a terra. Desapareça o dia em que nasci, que seja apagado o momento em que fui concebido. Seus amigos ficaram em choque. Nunca imaginaram ouvir tais palavras dele. O Jó que conheciam parecia ter desaparecido. Sua voz carregava o peso de um homem que já não via razão para continuar vivendo, alguém que não encontrava mais sentido na existência. Ele não pedia respostas nem justiça, só desejava nunca ter nascido. Sua dor era imensa, seu sofrimento contínuo. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre? Se tivesse morrido antes de ver este mundo, agora estaria em paz. Ele desejava apagar sua própria existência, preferia nunca ter vivido, mas ainda estava vivo, preso num corpo destruído, em uma vida sem propósito. A luz na escuridão. Por que a luz é dada aos que sofrem? Por que a vida é prolongada para quem não encontra alegria nela? As palavras de Jó revelavam a alma de um homem esmagado pela dor. Mesmo assim, a morte não vinha. Deus não o libertava do sofrimento. A cada soluço, seu corpo tremia. Ele já não comia, não dormia, nem tinha esperança. O que eu mais temia aconteceu. Não tenho paz, nem segurança, nem descanso. Só me resta a desgraça. Seus amigos o observavam em silêncio absoluto. O lamento profundo de Jó havia deixado um peso no ar, quase palpável. A resposta de Elifaz. Mas logo esse silêncio foi rompido por Elifaz, o temanita, o mais velho do grupo. Incapaz de conter seu espanto diante do sofrimento do amigo, ele fitou Jó, aquele que outrora considerava um mentor, um exemplo de sabedoria. Sentindo-se compelido a falar, respirou fundo e começou. Você já instruiu muitos, deu força aos fracos com suas palavras, levantou os que estavam caídos com seu encorajamento, sustentou os que tropeçavam. E agora que a adversidade bate à sua porta, você desanima? Sua reverência a Deus não deveria lhe dar confiança? Sua vida íntegra não deveria ser a sua esperança? Sua voz misturava surpresa e reprovação, como se ensinasse que Jó havia se esquecido das verdades que ele mesmo ensinava. Pense bem, Jó. Quando foi que uma pessoa verdadeiramente inocente pereceu? Os outros 2 amigos assentiram em silêncio. A lógica de Elifaz parecia simples. Deus é justo. Ele corrige os maus. Se Jó estava passando por tanto sofrimento, havia uma razão. As palavras não eram uma acusação direta, mas insinuavam uma culpa escondida. A sabedoria de Elifaz. Ele continuou. Eles são destruídos com o sopro de Deus, desaparecem com o vento da sua ira. Até o leão mais poderoso perde seu rugido. O rugido da fera feroz enfraquece, seus dentes se quebram e o leão perece por falta de caça. Houve uma breve pausa e o semblante de Elifaz mudou. Seu olhar ficou distante, como se recordasse uma revelação divina. Como pode um mortal ser mais justo que Deus? Pode alguém ser mais puro do que seu Criador? Se Deus não confia plenamente nem
em seus próprios anjos e vê falhas até neles, quanto mais em nós, simples mortais. As palavras de Elifaz, embora não fossem uma repreensão direta, cercavam Jó com um raciocínio rígido. A mensagem era clara. Algum pecado havia ali, talvez escondido, talvez um orgulho sutil. Jó, o justo, agora sentado sobre cinzas, revelava uma verdade profunda. Nenhum ser humano é irrepreensível diante de Deus. O tom de Elifaz endureceu, carregando um misto de alerta e dúvida. Vai em frente, clame por ajuda, desafiou. Mas quem vai responder? A qual dos santos você vai recorrer agora, Jó, neste momento de desespero? A quem você buscará? O conselho de Elifaz. Ele argumentava que o sofrimento não era sem propósito, nem fruto do acaso, mas disse, suavizando um pouco o tom: se eu estivesse no seu lugar, Jó, buscaria a Deus. Ele faz maravilhas que estão além da nossa compreensão, milagres incontáveis. Ele frustra os planos dos astutos, apanha os sábios em suas próprias armadilhas e desfaz os projetos dos perversos. Elifaz continuou, agora com um tom mais solene, como quem oferece um conselho sério. Feliz é o homem a quem Deus corrige. Não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Pois é Deus quem fere, mas também cura. Ele machuca, mas depois enfaixa as feridas. Em 6 aflições ele te livrará. Na 7ª, nenhum mal te atingirá. Na fome, te salvará da morte. Na guerra, te protegerá da espada. Estarás seguro contra calúnias, e quando a destruição chegar, poderás até rir. Não temas as feras do campo, pois estarão em paz contigo. Cruzando os olhos, fitou Jó diretamente. Isso não é só a minha opinião, Jó. Investigamos a fundo, vimos com nossos próprios olhos. Em seguida, soltou um suspiro profundo e concluiu: ouça e entenda, isso é para o seu bem. A resposta de Jó. As palavras ficaram no ar e a mensagem era clara. Se Jó reconhecesse o sofrimento como disciplina divina, poderia encontrar restauração. Mas, se continuasse a lamentar, apenas prolongaria sua dor. Os outros 2 amigos continuaram calados. Jó levantou os olhos, seu rosto coberto de pó, o olhar vazio marcado pela dor. Sua aflição ia além de qualquer explicação humana e não podia ser reduzida às palavras dos amigos. Com um suspiro pesado e a voz mergulhada em tristeza, respondeu: se ao menos minhas queixas e minhas dores fossem pesadas com justiça, veriam que superam os grãos de areia do mar. Por isso, falo sem pensar. O fardo que carrego é insuportável. Fez uma pausa, tentando conter a dor que vazava em cada palavra. Ah, se Deus realizasse o meu desejo, se Ele me matasse e colocasse fim a esse sofrimento, se o Senhor tirasse minha vida, pelo menos eu teria paz. Saberia que não desrespeitei seus mandamentos. Era um desejo profundo, não de cura ou alívio, mas de desaparecimento completo. Mesmo assim, a dor persistia, a morte não vinha, e sua paciência estava esgotada. Até quando terei de suportar isso? Tenho eu a força das pedras? Minha carne é feita de bronze? Não tenho mais forças, já nem consigo cuidar de mim mesmo. A decepção com os amigos. Jó levantou a cabeça e encarou os olhos dos amigos com um lampejo de raiva visível. A gente espera consolo de um amigo quando está sofrendo, disse, com um toque de amargura. Mas vocês me decepcionaram, viram meu sofrimento e, em vez de ajudarem, se afastaram com medo. Eu alguma vez pedi ajuda, exigi alguma riqueza de vocês, supliquei por socorro contra os que me oprimem? Um silêncio pesado tomou conta do grupo. Jó não queria os bens deles, mas sim a compaixão. Com a voz mais alta e um olhar vazio, declarou: prefiro morrer a continuar vivendo assim. A intervenção de Bildade. Elifaz queria oferecer consolo, mas suas palavras só aumentaram o peso sobre Jó.
Ele se recusava a confessar pecados que não cometeu. Seu sofrimento não tinha explicação, mas sua fé permanecia firme. Foi então que Bildade, o suíta, decidiu intervir. Sua mensagem era clara: Deus é justo, e se os filhos de Jó haviam morrido, era por causa dos próprios erros. Com um olhar sério, disse a Jó: por que continua falando palavras vazias, como um vento forte e sem direção? Se você se aproximasse de Deus com humildade, buscasse sinceramente o favor dele e vivesse com integridade, com certeza ele restauraria sua sorte. A tentativa de ânimo de Bildade vinha carregada de julgamento. Mesmo que o começo da sua vida tenha sido simples, o futuro pode ser grandioso. Volte-se para Deus, olhe para os ensinamentos dos antigos. Eles sabiam a verdade. Deus não abandona os justos nem ajuda os perversos. Os inocentes não morrem antes do tempo. Os maus colhem sua própria destruição pela vontade de Deus. Eles são desfeitos. A lógica dele era direta. Se Jó vivesse com retidão, seria redimido. Mas se o sofrimento continuava, não seria um sinal de que havia algo errado a ser corrigido? A resposta de Jó. Jó levantou os olhos cansados. Apesar da insistência dos amigos de que seus problemas vinham de pecados pessoais, ele entendia que ninguém podia se justificar totalmente diante de Deus. O que vocês dizem tem seu valor, mas como alguém pode discutir com Deus? Ele não é como a gente para sentar e conversar. Deus é sábio, poderoso e constante. Foi Ele quem criou os céus com as próprias mãos, e suas maravilhas são incontáveis. Mesmo assim, quando Ele passa por perto, não o vejo. Suas ações vão além do meu entendimento. Mesmo que eu fosse inocente, não conseguiria me defender. Só me resta clamar por misericórdia. O mundo está nas mãos dos corruptos. Os juízes são egoístas. Se não é Deus quem permite isso, já estou condenado por Ele. Por que continuar lutando? Por fim, sua voz se quebrou. Meu Deus, por que me tratas assim? O que fiz para merecer tanto tormento? Já não quero mais viver. Minha alma está cansada de existir. Por que me criaste só para me deixar passar por tantas dificuldades? Estendeu as mãos para o céu, buscando respostas, mas encontrou apenas o silêncio opressor do divino. A acusação de Zofar. Se as palavras de Elifaz tinham cortado como uma ferida e as de Bildade golpeado como um soco, as de Zofar foram uma adaga. Zofar, o Naamatita, lançou um olhar severo a Jó. Para ele, a questão era simples. Jó havia pecado e agora sofria as consequências. Não havia mistério nem espaço para debate. Ninguém vai responder a esse discurso sem fim, rebateu Jó com firmeza. Ainda vão insistir que a culpa é minha? Seus olhos ardiam de indignação. Para Zofar, Jó não era um sofredor, mas um tolo, negando teimosamente seus erros. Se ao menos Deus falasse e revelasse a verdade, disse Zofar, inclinando-se à frente com um sorriso sarcástico, oferecendo seu conselho mais duro. Se você corrigisse de verdade o seu coração, se a Deus e rejeitasse o mal com certeza, seria redimido. A mensagem era clara. Jó precisava se humilhar, reconhecer a justiça divina e aceitar sua condição. Mas Jó não se conteve mais. Sua resposta vinha carregada não só de dor, mas de profunda revolta. Levantou-se com o rosto endurecido, pelos sofrimentos que havia enfrentado. Vocês acham que possuem a sabedoria de Deus? Desafiou, encarando-os com desprezo. Acham que são a própria voz do Todo-Poderoso? Acreditam mesmo que só vocês conhecem a verdade? Com a paciência esgotada, Jó perdeu todo o autocontrole. Seus amigos o tinham julgado, acusado e tratado como um pecador teimoso. Mas ele sabia
que sua dor não era justificada, sua conduta tinha sido reta e sua fé em Deus permanecia firme. Sem encontrar justiça entre os homens, Jó voltou seu clamor diretamente ao Senhor. Ergueu o rosto ao céu com lágrimas nos olhos e com a voz, tremendo de emoção, suplicou ao Altíssimo: Meu Deus, por que me tratas como inimigo? Se há algo em mim que me condena, revela. Se pequei, mostra-me. Se sou culpado, por que não me perdoas e pões fim ao meu sofrimento? As palavras escaparam com o resto de suas forças. Não conseguia entender o motivo da dor, não via justiça, mas sua fé em Deus resistia, mesmo despedaçado. Continuava crendo com firmeza. Ainda que Ele tire minha vida, continuarei confiando nele. A revelação de Deus. De repente, o ar calmo se agitou, transformando-se em uma tempestade violenta. A voz de Deus ecoou do meio da tormenta. Quem é este que escurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Prepara-te como um guerreiro, vou te questionar e tu me responderás. Jó, que tanto havia buscado falar com Deus, agora se via diante da presença avassaladora do Todo-Poderoso. Onde estavas tu quando lancei os alicerces da terra? Fala, se é que sabes. Quem determinou suas medidas? Tu deves saber. Quem estendeu o cordel sobre ela? Jó mal conseguia respirar. Deus não explicava seu sofrimento. Estava mostrando quão pequeno ele era diante da grandeza divina. Quem fechou o mar com portas quando ele irrompeu do ventre? Alguma vez ordenaste ao amanhecer que surgisse ou mostraste ao sol seu lugar? O coração de Jó apertou. Ele entendeu que Deus não devia explicações. Ele é o Criador, o universo obedece à sua ordem. Pela primeira vez, Jó encarava uma verdade dura. A grandeza de Deus vai além da compreensão humana. Ele havia pedido respostas, mas Deus lhe ofereceu uma visão maior. Diante da majestade divina, Jó se viu completamente sem palavras. Deus falou com ele mais uma vez. Ainda queres discutir com o Todo-Poderoso? Aquele que questiona a Deus, responda. Dentro de Jó, um peso imenso se desfez. Já não havia mais respostas, nem argumentos, nem exigências. O Senhor continuou: Vais desacreditar da minha justiça só para te justificar? Condenarás o meu juízo? Um frio percorreu o coração de Jó. Ele percebeu que havia feito exatamente isso. Havia exigido explicações para seu sofrimento, queria provas de sua inocência. Mas agora compreendia que a justiça de Deus não precisava ser explicada. A descrição das criaturas. Deus então descreveu sua criação com ainda mais detalhes. Falou do Behemote, uma criatura grandiosa com ossos duros como metal e uma força inigualável. Falou do Leviatã, uma fera marinha que soltava fogo pela boca e cujos olhos brilhavam como o amanhecer. Seres assim não podiam ser derrotados nem controlados. Se ninguém consegue enfrentar essas criaturas que eu criei, quem então poderia se opor a mim? Tomado de reverência, Jó não resistiu mais. Curvou-se profundamente com o rosto ao chão e confessou com a voz tremendo: Agora entendo que podes tudo e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Seu coração se rendeu por completo. Antes falara sem saber, questionara sem compreender a grandeza de Deus. Deus não lhe deu explicações, revelou sua presença e isso foi suficiente. Jó, que havia passado por perdas inimagináveis, agora recebia muito mais, não por ter entendido o motivo das suas dores, mas por ter vivido um encontro profundo com a glória divina. A restauração de Jó.
Naquela hora, arrependeu-se sinceramente, em pó e cinzas. Mas a história ainda não havia terminado. Deus então se dirigiu aos amigos de Jó, que haviam falado sem sabedoria ao longo de toda a provação. O Senhor declarou sua indignação. Minha ira se acendeu contra vocês, porque não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Jó, que antes era o sofredor pedindo por alívio, foi agora justificado pelo próprio Deus. Seus amigos, que o haviam acusado, enfrentavam agora o risco do julgamento divino. Deus ordenou que oferecessem sacrifícios e buscassem reconciliação, mas acrescentou algo extraordinário. Meu servo Jó orará por vocês e aceitarei sua oração. Jó, que fora julgado e desprezado por esses homens, agora era escolhido para interceder por eles. E ele orou por aqueles que haviam lhe causado dor com palavras duras. Ao fazer isso, algo milagroso aconteceu. A bênção final. Deus restaurou sua vida. Ele foi abençoado com o dobro do que tinha antes. Aqueles parentes e amigos que antes o haviam abandonado, agora vieram trazer consolo e presentes. Seus rebanhos não só foram devolvidos, como multiplicados enormemente. Mas o mais belo ainda estava por vir. Deus lhe deu 10 novos filhos, incluindo 7 homens e 3 mulheres, reconhecidas por sua beleza. Seus nomes eram símbolo da restauração e das bênçãos dessa nova fase. Jemima, que significa dia radiante, representava a luz da manhã após uma noite escura. Késia, como o aroma das especiarias, simbolizava pureza e alegria. E Querem Apuque, que quer dizer chifre de antimônio, representava honra e beleza. Ao amanhecer, os campos antissecos agora transbordavam de vida. Jó caminhava entre seus rebanhos multiplicados, com os filhos ao seu lado, admirando a recuperação que jamais imaginou possível. Mas, em meio a toda essa abundância, sua maior riqueza não estava nos bens, nem mesmo na família restaurada. Seu tesouro mais profundo era a fé, agora inabalável. Ele compreendia o que antes lhe escapava. A imensidão de Deus vai além da razão humana. A justiça e o amor de Deus não se medem pelas bênçãos ou sofrimentos da vida. Ele reina soberano. Seus planos são perfeitos, ainda que não os entendamos. As respostas já não eram necessárias. Ter contemplado a majestade de Deus era tudo o que precisava. O homem que antes se desesperava com sua dor, agora desfrutava de uma vida plenamente abençoada. O legado de Jó. Com o passar dos anos, Jó viveu mais 140 anos, acompanhando o crescimento de sua família por várias gerações. Partiu deste mundo em idade avançada, cheio de dias e em paz. A história de Jó foi transformada de um relato de sofrimento para uma profunda redenção. Ele nunca recebeu as explicações que tanto desejou. Os debates divinos, os motivos de suas provações, permaneceram em silêncio. Mas Jó recebeu algo infinitamente maior, um encontro com o divino. Deus lhe revelou o universo, a grandeza da criação e o pequeno lugar do homem dentro dela. Naquele momento decisivo, Jó compreendeu. Antes conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora o via com os próprios olhos. E essa revelação foi sua maior bênção. Agora me volto a você que nos assiste. Você consegue confiar em Deus, mesmo quando os planos dele parecem incompreensíveis? Compartilhe suas reflexões e testemunhos de fé nos comentários abaixo. Obrigado por acompanhar nosso canal. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta e compartilhe com quem também possa ser abençoado. Que Deus abençoe você e sua família. Amém.